Era uma sexta-feira, 13 de agosto de 2010. A madrugada envolvia Joinville em um silêncio inquietante e eu, sem saber, caminhava para o encontro com a morte. Quero compartilhar com vocês o testemunho do dia em que Deus me arrancou das garras da morte, guiados pelas palavras do Salmo 18. Naquela manhã, parecia que tudo conspirava contra mim. O despertador falhou, perdi o ônibus que sempre me levava ao trabalho, algo raro para mim, que seguia uma rotina rígida. Decidi então pegar o carro, contrariando o meu hábito, para evitar o atraso. O trajeto era conhecido, a BR-101. Cortava os bairros Nova Brasília e Floresta. Para acessar a rua Copacabana, precisaria passar sob o viaduto no quilômetro 44. A estrada estava envolta pela penumbra das 5:30 da madrugada ou da manhã. Ainda sonolento, cheguei a um cruzamento e parei na placa pare. Olhei para a esquerda. A pista estava vazia, ou assim parecia. Avancei com o carro e de repente, um raio, faróis altos, se aproximavam de mim a uma velocidade assustadora. Em um instante de pavor absoluto, senti como se o tempo tivesse parado. Morri, pensei. E agora, Deus? Para onde vai a minha alma? Aquele segundo se alongou. Eu sabia que a colisão era inevitável. Era como se um carro estivesse preso nos trilhos, como um trem avançando a toda potência. A imagem do impacto iminente me assombrou, e a certeza de que não havia escapatória tomou conta de mim. Meus olhos captaram faróis altos vindo em minha direção, rápidos como um raio, iluminando o espaço à frente com uma intensidade quase sobrenatural. Era como assistir em câmera lenta um trem vindo em direção a um carro preso nos trilhos. Meu coração parecia lutar para escapar do peito, enquanto a certeza cruel se instalava. É o fim. Tudo se comprimiu em um instante desesperador, onde cada pensamento se tornava mais agudo. Morri? Deus, é isso? Meu fim chegou? O que acontecerá com minha alma? Cada fração de segundo se estendeu, como se o tempo quisesse me fazer assistir ao inevitável com mais clareza. O pânico foi substituído por uma resignação gelada. Aguardei o impacto, sentindo-me impotente diante do destino que se aproximava inclemente. As palavras do rei Salomão vieram à minha mente como uma sentença há muito escrita. Há um tempo para viver e um tempo para morrer. Mas o pior de tudo é encarar sem desvio o momento certo da morte. Naquele instante, aceitei o que parecia ser inevitável. Meu tempo havia se esgotado e eu estava prestes a atravessar o limiar entre a vida e a eternidade. Esse é o caso do livramento em Joinville. O conteúdo original nos foi encaminhado pelo inscrito César Luiz. E você, tem uma história, tem um conto, tem um relato, quer compartilhar conosco? Envie agora mesmo o seu testemunho para natrilhadoterror@gmail.com. natrilhadoterror@gmail.com. Clique no link nos detalhes deste conteúdo e venha fazer parte da nossa família de apoiadores na Apoia-se. Adote um episódio e tenha inúmeros benefícios. Participe do nosso grupo VIP do WhatsApp. Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou o Márcio e te convido para se aproximar ainda mais de nós. Eu sou Luciana Muniz. Não se esqueça de nos dar as 5 estrelas no Spotify, se inscrever em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Compartilhe o episódio, diga de qual parte do Brasil você fala e vem com a gente para mais um episódio em nosso canal.
duas certezas me assaltaram naquele dia. Eu morreria, ou Deus me socorreria. Meu clamor subiu aos céus, questionando a permissão divina para a minha morte. Diante da iminência do fim, adotei a atitude mais acertada. Eu invoquei o nome do Senhor e entreguei a Ele minha alma, e descansei e nele vou aguardar. E Ele me respondeu lembrando-me dos salmos, enquanto minha vista escurecia. Dos céus com suas mãos me tomou em espírito, salvou-me de muitas águas profundas. Deus me levou a algum lugar, livrou-me da morte, porque teve compaixão de mim. Deus me recompensou segundo a sua justiça, conforme a pureza das suas mãos perante os seus olhos. Ele me respondeu no último segundo, tomando-me em espírito, poupando-me do gosto amargo da morte. No plano celestial, 1 minuto se passou, enquanto 1 segundo se esvaía na terra. Senti a sua presença forte e inconfundível. O impacto ocorreu com uma força inacreditável. O outro veículo atingiu o meu na lateral, mas o ângulo fez com que ambos os carros girassem de forma descontrolada. Senti o mundo ao meu redor rodar freneticamente, como um redemoinho de caos e som. O barulho do choque metálico ecoava enquanto vidros se estilhaçavam e o carro era arremessado como uma folha ao vento. No meio desse turbilhão, ouvi algo que parecia vir de dentro de mim. Lute por sua vida, não se entregue à morte. A voz ecoava no fundo da minha alma. Restavam-me apenas segundos para reagir, e mesmo sem entender completamente, segui suas orientações. O carro girou 3 vezes no ar, como uma rotação impossível de se controlar. Minha mente, mesmo em meio ao pavor, se fixou em uma promessa que parecia não ser minha. Eu guardarei teus ossos, nenhum se quebrará. Era algo impossível de se imaginar, no meio daquela devastação. Quando o carro finalmente parou, senti um silêncio esmagador. Minha respiração era pesada e meu corpo estava preso nas ferragens. Pude ouvir vozes ao longe. Alguém disse: "Chama o ML, ele está morto!" Aquelas palavras soaram como uma sentença, mas eu ainda estava lá, consciente, preso, mas vivo. Minutos depois, a ambulância chegou. Os paramédicos, incrédulos, confirmaram que eu estava vivo. Minha única resposta foi: "Não me mexo, estou quebrado." Eu não sabia o real estado do meu corpo, mas temia o pior. Apesar do impacto, descobri no hospital que nenhum osso havia se quebrado. Era como se algo ou alguém tivesse me protegido no momento mais crítico. Mais tarde compreendi o que havia me protegido. Não era humano. Invoquei o nome do Senhor em meu desespero, e Ele enviou o Espírito Santo para me resgatar. Esse livramento não era só físico, mas também espiritual. Deus não apenas poupou meu corpo, mas também salvou a minha alma da escuridão em que eu estava mergulhado. Esse testemunho é um lembrete de que mesmo nos momentos mais desesperadores, quando tudo parece perdido, a mão de Deus está presente. E esse relato inspire a fé e a confiança. Clame ao Senhor, e Ele ouvirá a sua voz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Salmo 23, verso 4. Esse foi o caso do testemunho aqui do nosso ouvinte, nosso inscrito César Luiz.
o livramento em Joinville, Luciana. Você já teve um livramento assim, Luciana? Olha, tão assim, livrar da morte mesmo, que eu me lembre assim, não. Mas como o nosso amigo aqui, foi algo bem impactante, assim, né? Ele sentia como que ele já tivesse morrido, né? Ele sentiu que a sentença dele estava decretada. Era só ser cumprida, né? Sim. Mas algo sobrenatural, como ele colocou ali, a mão de Deus o salvou. Eu já experimentei um livramento semelhante a esse, Luciana. Nossa. Eu me lembro que no dia 14 de dezembro de 2014, amigos, eu dormi no volante, na famosa Rodovia da Morte, BR-470 Santa Catarina. Era uma madrugada de sexta para sábado, eu dormi no volante e caí no precipício. Chega, assoviou o carro quando caiu. Nossa. Lá embaixo. E eu tive um livramento que o carro só deu problema no descarga, por incrível que pareça, e eu só cortei o pescoço quando eu saí do carro e um mato cortou o meu pescoço um pouquinho. Mas em relação ao acidente, não sofri nada de mais grave. E quando eu estava lendo aqui esse relato do César Luiz, eu me lembrei desse episódio. E você que está em casa aí nos ouvindo, quantos livramentos você já teve? Quantas vezes a malvada da morte já andou perto de você, mas você foi livrado, você foi protegido de alguma forma? Luciana, o César praticamente nasceu de novo, né? Sim. Outro nascimento aí ele teve. Se fosse com você essa experiência, Luciana, como você se sentiria? Nossa, eu me sentiria muito grata, né? E imagino ele passando por isso, um acidente, coisas imprevisíveis, né? Imagina. E as pessoas pensavam até que ele estava morto e tudo, né? Justamente. E tudo corroborou para que isso acontecesse, né? Ele perdeu o ônibus para ir para o trabalho, ele não tinha costume de sair com o carro para ir para o trabalho. Você que é psicóloga, isso pode até causar um trauma mediante ao trânsito, né? Sim, depende da pessoa, né? Assim, pode ser pessoas ali que passem por uma situação dessa e desenvolvam um trauma, ali um pavor de carro e tudo mais, e outros não, né? Então, é muito, muito particular mesmo essa questão do trauma. Vai de pessoa para pessoa, né? Uhum. E, Luciana, esse tipo de trauma é fácil de curar ou a pessoa leva tempo para poder se reabilitar os seus pensamentos mediante a isso? Então, é muito pessoal também, é muito particular, né? Então, os estudos apontam aí que quando uma pessoa está desenvolvendo um trauma, quando está realmente ali, né, com o trauma instalado, ela tem alguns prejuízos na sua vida, em alguma outra área e tudo mais, né? Então, é importante sim, né, tratar e tudo, quando a pessoa sente que está tendo esse prejuízo, às vezes a pessoa está dormindo, vai tendo sonhos também. Então, é possível sim tratar, colocar para fora. Eu imagino que a pessoa que sofre um acidente de carro, ou seja lá qual tipo de acidente que ela sofra, eu estou falando por mim, tá, pessoal? Ela deve ficar um pouco com medo, um pouco com receio de reviver essa experiência ao adentrar num veículo novamente. Isso pode acontecer, não pode, Luciana? Pode. Uhum. A pessoa vai ali revivendo as cenas, e se ela passar no mesmo local também, ela pode estar revivendo. Funciona como gatilhos, né? Sim. Tá certo. Tá certo. Meu amigo, minha amiga, eu agradeço a você que chegou até o final mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais, seja no YouTube ou nas nossas plataformas em todas as redes sociais. E, mais uma vez, faça jus. Visite nossa campanha na plataforma da Apoia-se. Adote um episódio para você. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Luciana Muniz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui comigo, querida. Imagina, eu que agradeço. E o pessoal que quer falar com você, como é que faz? Pode entrar lá no meu Instagram, que é Luciana Muniz Psicóloga. @Luciana Muniz Psicóloga. Digita aí, você vai encontrar a Luciana. Precisando, ela vai te atender com o maior carinho, com o maior amor, com a maior simpatia que ela tem. E ela entrega para todas as pessoas que procuram com muita educação. Não é isso, Luciana? É isso mesmo, é isso mesmo. Podem mandar mensagem e vamos conversar. Querida, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo, tá bom? Beijo para você e até a próxima. Até.